Olá, bom dia. Meu nome é Luísa Chalub e nesse bloco de agora a gente vai falar um pouquinho sobre pessoas jurídicas. O tema de pessoas jurídicas usualmente não costuma ser tão cobrado nas provas que cobram simplesmente a letra da lei. No entanto, recentemente, em 2019, ele passou por algumas modificações importantes, motivo pelo qual a gente vai aprofundar aqui nessas modificações. Normalmente, quando as provas cobram muito a letra da lei, elas não costumam se ater a esse tema de pessoas jurídicas. No entanto, essas provas também têm a tendência de cobrarem bastante as modificações que ocorreram de forma mais recente na legislação. Como esse é um tema que sofreu essa modificação em 2019, a gente passa a aprofundar nele agora. Bom, fazendo uma breve introdução aqui a respeito do tema de pessoas jurídicas no Código Civil de 2002. Ele consta lá dos artigos 40 ao artigo 69. Então, a gente termina ali de falar de pessoa natural, a gente encerra a pessoa natural no artigo 39, que é um artigo que a gente já chegou a ver aqui nos blocos passados, que diz respeito ao procedimento de ausência, e aí a gente passa a falar de pessoas jurídicas. Um bom conceito de pessoa jurídica é o conceito do professor Flávio Tartucci, que ele diz que pessoas jurídicas, que também são denominadas pessoas coletivas, podem ser conceituadas como conjunto de pessoas ou de bens arrecadados que adquirem personalidade jurídica própria por uma ficção legal. Bom, a própria lei traz para a gente alguns pontos doutrinários, então algumas classificações aqui que a gente vai ver. Como eu quero falar propriamente em relação às modificações que foram feitas pela legislação, eu vou seguir aqui a ordem do código, tudo bem? Então, a gente começa a enfrentar o tema do código dizendo respeito à teoria que fundamenta a sua existência. A gente viu o conceito da doutrina e a gente vê que o código ele adota a teoria da realidade técnica. A gente tem basicamente duas teorias principais históricas, clássicas, que fundamentam a sua existência, que fundamentam a existência das pessoas jurídicas, que é a teoria da ficção de Savigny. As pessoas jurídicas seriam criadas por uma ficção legal, e a teoria da realidade orgânica ou objetiva, que diz que a pessoa jurídica ela tem uma identidade organizacional própria, identidade essa que deve ser preservada. Bom, o nosso código, o Código Civil de 2002, ele abarca essas duas teorias, criando a teoria da realidade técnica. O que a nossa teoria seria, então? Seria uma soma da teoria da ficção com a teoria da realidade orgânica, tudo bem? Prosseguindo aqui, classificação. Como eu falei com vocês, a gente vai trabalhar aqui na ordem dos dispositivos do código. Então, do artigo 40 ao artigo 42, o código classifica as pessoas jurídicas com relação à sua nacionalidade. Então, a pessoa jurídica ela pode ser nacional ou estrangeira. Ela é nacional quando ela é organizada conforme a lei brasileira e ela é pessoa jurídica estrangeira quando ela é formada em outro país. E ela precisa de autorização do Poder Executivo para que ela funcione aqui. Outra classificação, que vai do artigo 43 ao artigo 52, é quanto às funções e capacidade. Então, quanto às suas funções e sua capacidade, a pessoa jurídica ela pode ser de direito público ou de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público são aqueles conjuntos de pessoas ou bens que visam atender a interesses públicos, sejam eles internos ou externos, enquanto a pessoa jurídica de direito privado é aquela pessoa jurídica instituída por vontade das partes, visando atender seus próprios interesses. Bom, aqui nesse ponto a gente já começa a falar de modificações importantes, então eu coloquei aqui uma observação importante. Foi inserido por essa legislação que eu falei para vocês de 2019, que é a Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica, o artigo 49A. E o que esse dispositivo ele fala para a gente? Ele diz aqui, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. E no parágrafo único ele vai além. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Bom, gente, ele trabalha então
com esse princípio que está aqui nesse slide, que é o princípio da autonomia patrimonial. As pessoas jurídicas, por serem sujeitos de direitos, elas têm personalidade jurídica própria, autônoma, independente da pessoa dos seus sócios. A gente chegou a falar brevemente sobre isso quando a gente estava falando de direito da personalidade. A gente sabe que a gente aplica em relação às pessoas jurídicas o que couber dos direitos da personalidade. Tanto que a gente falou lá da honra, que a honra pode ser objetiva, quanto ela pode ser subjetiva. E no que concerne a honra objetiva, que é a reputação que aquela empresa teria no meio social, ela é aplicável sim às pessoas jurídicas. Bom, agora, um outro ponto que foi modificado e que é super importante a gente ressaltar é o que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica. Olha, a gente viu aqui que o artigo 49A, ele deixa expresso uma teoria que já era adotada pela jurisprudência e já era adotada pela doutrina, que é da personalidade autônoma das pessoas jurídicas. Mas a gente sabe também que é possível a desconsideração da personalidade jurídica. Essa desconsideração ela já estava prevista no Código Civil, no artigo 50, o que a lei da liberdade econômica, a lei 13.874, faz para a gente é justamente modificar a redação desse artigo 50, que já previa a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, essa é a nova redação do artigo 50, mas o que eu queria mostrar para vocês é essa comparação aqui, olha, esse quadrinho. Por quê, gente? A gente tem uma redação original do artigo 50 e uma redação nova, dada pela Lei 13.874 de 2019. O que tem de diferente? Basicamente, o que tem de diferente é que a desconsideração da personalidade jurídica, ela passa a ser mais difícil, ela passa a ter mais um requisito. A gente sabe que o Código Civil ele já adota a teoria maior em contraposição à teoria menor, que é adotada, por exemplo, pelo CDC, pelo CTN, também em direito ambiental e em direito trabalhista. Então, o Código Civil ele adota a teoria maior. E aí agora a gente tem, com a Lei 13.874, um novo requisito. Que requisito é esse, gente? É justamente esse que está sublinhado aqui no final, que está destacado. Esse novo requisito, ele fala para a gente que, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica das pessoas jurídicas, essas pessoas, elas têm que demonstrar que houve mais um requisito, que mais um requisito foi preenchido. E esse requisito é o benefício direto ou indireto pelo abuso da personalidade jurídica deles, tudo bem? Então tem mais um elemento aí de comprovação, que é justamente esse benefício. Então vamos ver como é que ficou, gente. Eu falei com vocês que a gente tem essas duas teorias, a teoria maior e a teoria menor. Na teoria maior, a gente já tinha que provar antes o abuso da personalidade, que pode ser caracterizado pelo desvio da finalidade daquela pessoa jurídica ou pela confusão patrimonial. E agora, um novo requisito trazido pela Lei 13.874 de 2019 é a comprovação que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente por esse abuso, pelo abuso. Tudo bem, gente? Isso é importante na prova de vocês, pode cair exatamente assim. Então, normalmente é cobrada uma modificação da legislação de uma forma bem explícita, então pode ser que eles tragam lá um requisito a mais só na desconsideração. Como uma outra consideração que eu queria trazer aqui para vocês, a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ela é possível, gente? Sim, ela é possível, sim. A gente já aceitava ela antes mesmo dessa modificação legal. O que seria desconsideração inversa? A gente está falando aqui da gente desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para atingir o patrimônio dos sócios. E é possível que a gente faça o contrário, então, desconsiderar aqui o sócio para atingir o patrimônio da empresa? Sim, isso é possível. Isso normalmente ocorre em casos de divórcio. Então, um dos sócios da empresa ele era casado e está no processo de divórcio aí. Para que ele não tenha
tenha que dar metade daqueles bens dele para a esposa, a depender do regime de bens que eles são casados, o que ele faz? Ele pega todos os bens dele e coloca em nome da empresa. Então, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, ela vem para corrigir esse tipo de fraude em relação ao patrimônio da empresa. Eu, inclusive, coloquei aqui para vocês o resumo de um julgado, tá? É bastante importante que vocês leiam esses julgados que eu estou deixando aqui no slide. Agora, para a gente encerrar o tema da pessoa jurídica, eu quero falar só brevemente com relação à sua estrutura. Quanto à estrutura, a pessoa jurídica ela pode ser uma corporação ou uma fundação. Ela consiste em uma corporação quando se trata de um conjunto de pessoas e ela vai ser uma fundação quando se trata de um conjunto de bens. Tudo bem, gente? Em relação à pessoa jurídica, era isso que eu queria falar aqui com vocês. Muito cuidado com as alterações da legislação. Então, a gente teve alterações em relação às fundações em 2015, tivemos alterações em relação à personalidade jurídica da empresa e sua desconsideração em 2019. Tá? Não se esqueçam de curtir a nossa página no Instagram, Curso PED, e de seguir a gente aqui no YouTube. Muito obrigada!